E aí pessoal, sejam bem-vindos ao vídeo onde Karens acham que tem direitos sobre outras pessoas. Caso você tenha uma história interessante, escreva nos comentários que ela poderá aparecer no próximo vídeo. Minha madrasta não pode fazer nada por si mesma. Ok, isso é mais um discurso sobre minha madrasta, mas acredite em mim, o direito de ignorar sua saúde mental está arruinando nosso relacionamento. Sim, eu sei que sou e ceder não é ajudá-la. É o meu problema que eu estou lidando. Quero algum reconhecimento de que tenho o direito de ficar com raiva. Minha madrasta não entende que as pessoas têm um cronograma ou podem querer fazer recados ou iniciar uma tarefa antes das 2 horas. Ela constantemente faz e cancela consultas médicas, dentistas, carros, sem perceber que isso pode levá-la a ser descartada como paciente e cliente. Ela não cuida de si mesma e está sempre doente, então ela cancela almoços de família e até mesmo nos vê. Ela também não limpa seu apartamento ou tira seu lixo, isso é tudo para eu fazer. Há um tiro de lixo em seu chão logo abaixo do corredor, e ela tem um vagão dobrável para transportar coisas. Ela compra porcaria online, empilha tudo ao redor, tem 7 caixas de sacos Ziploc e reutiliza cerca de 24. Eu limpei e organizei o apartamento dela várias vezes. Eu discuti transformar um segundo quarto em uma sala de artesanato com uma grande mesa de trabalho e armazenamento, porque ela faz cartões e cartões postais, trabalho de alta qualidade na verdade, ela tem muito talento. Mas, não há como colocar uma TV na sala, e ela se senta e assiste TV o dia todo. Então, todas as suas coisas de artesanato estão cobrindo o chão em torno de sua poltrona. A gripe a tornou ainda pior. Ela tem suas compras entregues na minha casa por segurança, sem entregas no prédio, tudo apenas empilhado no andar de baixo. Mas, quando eu quero deixá-los, ela diz, algo mais está chegando em breve. Eu não quero que você tenha que fazer 2 viagens. Enquanto isso, meu outback está cheio de sua comida ruim pré-embalada. Eu não sou maluco de saúde ser mesmo, eu não como essa porcaria. Muitas vezes ela nem me liga para me avisar que os planos mudaram. Ela liga para o meu pai para me dizer o que está acontecendo. Acho que ela sabe que vou ficar com raiva dela. Eu estava no centro da cidade para entregar minha cédula, vote pessoas, e liguei para ela para avisá-la que eu estava entrando e traria a comida. Ela deixou uma mensagem dizendo que precisava tomar banho e queria que eu a levasse um quarteirão até a cooperativa de crédito para fazer alguns serviços bancários. Eu não acho que ela está tomando banho mais de uma vez por semana agora e na maioria dos dias ela não se veste o suficiente para descer as escadas para pegar sua correspondência. Mas ela não entrou no chuveiro. Ela estava esperando que eu ligasse de volta e reconhecesse seu pedido para tomar banho. E ela precisaria de 1 hora para se preparar. E isso seria em cima dos 15 minutos que ela leva para chegar ao elevador quando eu ligo do estacionamento. Eu não tenho um fob ou chave para entrar, e ela não vai pedir ao gerente para me fazer um. Eu até pagava por isso para que eu pudesse entrar e deixar as coisas. Tentei explicar que não posso planejar minha semana, ajudar com uma avó, fazer aulas online e fazer alguns reparos domésticos e estar pronto para o inverno se estiver constantemente esperando até o início da tarde que ela me cancele. Cada vez que eu falo sobre isso, ela diz que trabalha em torno da minha agenda. Eu quero gritar com ela, não. Você up minha agenda porque você não acorda até às 10 da manhã. Estou acordado às 7 horas e 30 minutos, fora da porta para uma corrida de correios, farmácia e coleta de supermercado, e chego em casa às 10 da manhã. Eu tenho as coisas dela no meu carro por cerca de 2 semanas porque eu odeio carregar e descarregar quando ela cancela, aprendi essa lição em junho. Então ela vai me fazer parar em alguns restaurantes e pegar uma semana de comida. Mesmo quando eu digo a ela que há uma enorme carga de coisas no meu carro. Quando isso acontece, eu tenho que fazer várias viagens no andar de cima, encontrar uma pequena quantidade de espaço, lembrar que ela é uma acumuladora, descarregar o vagão que eu uso para transportá-lo e depois descer para pegar outra carga. Então eu preciso mover meu carro, para que eu não receba um bilhete. Depois venho tirar o lixo dela. Eu sei que muito disso é causado pela depressão. Sua mãe morreu em fevereiro, e a família se desfez. E o isolamento e todas as coisas que estão acontecendo nos Estados Unidos não estão ajudando. Mas é tão frustrante que ela não pode fazer nada por si mesma, e ela não fará nenhum esforço para melhorar sua saúde. Eu implorei a ela que apenas se sentasse perto de uma janela por 15 minutos por dia para tomar um pouco de sol. Ela mantém as sombras desenhadas o tempo todo. Ela diz que sabe que deveria, mas não sabe. Ela se senta na frente da TV.
O que ela está fazendo está me afetando negativamente. Eu fico deprimido porque eu sei na segunda-feira que minha semana está gravada para o inferno por causa de planos cancelados e ela não ser capaz de fazer nada por si mesma. Estou em busca de um emprego fora da minha cidade e parte de mim está comemorando que estarei longe de todo o drama. E parte de mim se sente culpada porque ela vai morrer ou vai caber ao meu pai cuidar dela, e ela não respeita o tempo dele mais do que o meu. Meu pai não fica entre nós e diz que eu deveria apenas deixá-la saber como me sinto. Eu faço, mas ela ignora ou me faz sentir mal por estar com raiva. Papai e madrasta não moram juntos, as coisas aconteceram, mas ainda se amam e fazem viagens. Honestamente, antes que ela ficasse tão ruim, realmente funcionou para eles. Será que se eu finalmente me soltasse e dissesse a ela que, se ela não puder cuidar de si mesma, ou me respeitar o suficiente para manter um plano, ou me ligar quando algo precisar mudar, que ela pode entregar sua porcaria em seu apartamento e recebê-la todos os dias? Que ela pode dirigir-se um quarteirão para fazer o seu banco? Que ela pode frear quem chamar o Beriates ou Grubo para obter sua comida entregue? Reddit, eu sei que sou o facilitador, mas o IBTA? Menino com direito acusa minha irmã de abuso sexual. Olá a todos novamente, este é um acompanhamento após o outro que eu fiz no meu pai malvado, madrasta e irmão. Então, este começa em 2019, quando estou no ensino médio para baixo minhas coisas normais da escola, assim como minha irmã que está 2 anos abaixo de mim. Então começa como um dia normal de aula na escola. Eu vou para minha primeira aula, mas quando eu cheguei lá o vice-diretor já estava lá. Caminhou até mim, e me perguntou onde estava minha irmã. Ela estava aqui hoje. Eu pensei que ela poderia ter recebido outro prêmio ou algo assim, então eu disse a ele que ela estava na biblioteca, a última vez que a vi, e então ele saiu. Mais tarde naquele dia, eu fui chamado para os escritórios, o que era muito raro para mim. Então eu fiz o meu caminho até lá. Quando eu cheguei lá, eu fiquei surpreso pois estava lá em meu pai, em seguida, o vice-diretor, o diretor e o conselheiro estudantil. Naquele momento eu comecei a ter uma sensação ruim de que eu tive problemas novamente, e comecei a pensar quem eu machuquei desta vez. Mas quando entramos e nos sentamos, eles começaram a fazer perguntas sobre minha irmã, sobre o que ela faz em seu tempo livre na escola, para onde ela vai nesses horários, e perguntando como ela se comporta com os outros. Eu respondi. Então o conselheiro estudantil finalmente me diz que minha irmã tinha aparentemente abusado sexualmente de um menino de seu ano, e tinha sido por algum tempo, e tinha sido relatado pelo menino e seus pais. Eu não podia acreditar no que eu estava ouvindo. Depois que a surra terminou, minha irmã foi expulsa da escola por uma semana, então eu peguei minhas coisas e fui para o meu carro. Minha irmã estava na parte de trás em silêncio, não falando, mas me deu um sinal de que algo não estava certo, e uma vez que chegamos em casa ela foi para o quarto e não saiu para o resto do dia. Pai começara a me fazer perguntas sobre o que ela estava ocorrendo na escola. Eu disse a ele que eu não tinha ideia. Então eu fui para o quarto das minhas irmãs, abri a porta lentamente e caminhei até a cama onde ela estava de bruços nos travesseiros. Então eu me sentei ao lado dela e pedi a ela para contar o que aconteceu. E disse a ela que eu não estava com raiva dela e disse que eu sei que ela nunca faria algo assim. Eu imploro que você me diga o que aconteceu. Depois de 10 minutos, ela finalmente começou a se abrir e me contou o que aconteceu. Eu só queria que nada disso tivesse acontecido. Ela me disse que havia um garoto que a seguia, e a apressava e que estava, dizendo a ela como ela era bonita e tudo isso, e que ele estava fazendo isso há algum tempo, e que ele estava ficando mais agressivo, e então começou a dizer aos outros meninos e meninas que ela fez S com ele, e o fez fazer S com ela. Então o conselheiro estudantil descobriu e agora ela teve problemas com o que ele disse. Neste ponto, eu estava muito chateado, mas eu não mostrei a ela que eu estava com raiva do que este menino fez com ela, eu apenas quis confortá-la e acalmou-a, e disse-lhe que não era culpa dela. Então, para a semana do caos, eu perguntei ao redor da escola para ver quem era esse menino. Infelizmente, ninguém queria me dizer. Então quando minha irmã voltou para a escola na semana seguinte, eu mantive meu olho nela. Uma semana se passou e nada, mas uma manhã eu estava andando pela parte de trás da biblioteca para chegar ao bloco de salas de aula, ao virar da esquina para ver minha irmã andando e atrás dela estava o garoto de direito seguindo-a. Eu dei um passo para trás e ouvi minha irmã dizendo a ele para deixá-la em paz, mas o menino continuou dizendo a ela que eles estavam juntos, e toda essa porcaria, até hoje me deixa doente. Então eu ouvi minha irmã gritar com ele para parar de agarrá-la, em seguida, ela dizendo deixe-me ir. Ele virou esquina e veio direto em mim. Ele ficou um pouco surpreso, mas então eu perguntei o que ele estava fazendo com ela. Ele disse que esta era sua namorada, e que ela não iria deixá-lo sozinho. Ele não sabia que eu era seu irmão.
Então eu disse a ele para deixá-la ir. Neste momento ele percebeu quem eu era e se virou para ir para o outro lado para o escritório ainda puxando minha irmã. Então eu o agarrei e puxei a mão dela. Ele tentou me bater em resposta. Sim, ele me bateu e me deu um olho roxo. Em resposta a isso eu o agarrei pelo ombro esquerdo e repetidamente lhe dei um soco no rosto. Minha irmã me impediu de machucá-lo muito, mas eu o arrastei até o escritório principal e o fiz dizer a verdade sobre o que ele fez com minha irmã. Minha irmã entrou dizendo que ela havia registrado o que aconteceu e mostrou ao diretor depois de algum tempo. O diretor pediu desculpas à minha irmã sobre puni-la. Quanto ao garoto de direito, ele foi expulso para sempre. Infelizmente para mim, eu consegui detenção por tê-lo agredido. Daí eu não tinha mais tempo livre. O professor que me levou para a detenção era meu professor de trabalho de madeira. E desde que nós conhecemos ficamos amigos. Ele deixou meus amigos me verem. E minha irmã aparecia sempre para almoçar, conversar comigo, para me fazer companhia. Mas é 2021, o garoto nunca mais tentou machucar ou assediar minha irmã, com medo do que eu faria com ele. Minha família usou minha bolsa para roubar de um restaurante durante meu jantar de aniversário. Então, isso aconteceu há cerca de 2 anos, mas eu simplesmente não consigo esquecer, então agora finalmente vou fazer um post meu neste subreddit LOL. Minha família tem uma tradição de que, em nossos aniversários, geralmente podemos escolher um restaurante que queremos ir, e o que eu escolhi dava batatas fritas nessas cestinhas de metal. Eles meio que se pareciam com o que você usa para fritar coisas, se isso ajuda a explicar como eles se parecem. Eu estava lá com minha família e meu parceiro, mas para esta história específica as únicas pessoas relevantes são minha mãe e minha irmã. Uma parte relevante dessa história é que a forma como a mesa foi montada é que em 2 lados havia bancos e depois cadeiras do outro lado. Eu estava sentado em uma dessas cadeiras. Eu tinha uma bolsa comigo, mas como estava sentado perto da passarela e não queria colocar minha bolsa no chão ou deixá-la cair da cadeira, perguntei aos 2, que estavam sentados em um dos bancos, para segurá-lo para mim. As coisas estavam indo bem por um tempo, mas a certa altura percebi que eles estavam rindo e agindo de maneira um pouco estranha, mas não pensei em nada naquele momento. O garçom pegou nossos pratos, pagamos e estávamos nos levantando para sair, parecia tudo bem. Até eu pegar minha bolsa de volta. Agora, esta não é uma bolsa grande, tinha apenas o básico, como minha carteira, telefone e chaves. Parecia mais pesado e tinha uma forma estranha. Então, é claro, quando estamos do lado de fora, abro e vejo a porra da cesta. Usaram minha bolsa, no meu jantar de aniversário, para roubar no meu restaurante preferido. Acredite em mim quando eu disse que absolutamente perdi o controle sobre eles, mas nenhum deles parecia entender qual era o problema. Eles apenas continuaram a rir e me disseram que está tudo bem e não é grande coisa. Ela ainda mantém aquela cesta estúpida pendurada na cozinha e é apenas um lembrete de que nunca mais poderei confiar nela, nunca mais. Ela perdeu completamente o meu respeito naquele dia. TL, doutor, e mãe e irmã usaram minha bolsa para ajudá-las a roubar uma cesta do meu lugar favorito durante meu jantar de aniversário. Basicamente renegado pelo lado da mãe da família quando ela morreu. Isso pode pertencer melhor a outro subreddit, mas este foi o primeiro a vir à mente. Então, para montar os principais jogadores, temos meu doce avô e seus 3 filhos, minha mãe maravilhosa, sua irmã que chamaremos de Karen e seu irmão que chamaremos de Kevin. Eu acho que você pode dizer quem vai ser o titular agora. Se eles estão lendo, provavelmente descobrirão que isso é sobre eles até o final, mas preciso tirar isso do peito. Para contextualizar, meu lugar favorito na Terra é a cabana do lago que os pais do avô compraram nos anos 1910. Basicamente, está na família desde que o avô se lembrava. Eu visitava lá todos os verões até que o avô morreu. Realizamos todos os aniversários de verão lá. Era um belo enredo rústico. Super aconchegante e tranquilo, até que os jet skis se popularizaram. O lugar significa muito para mim. Meu segundo lugar favorito na Terra é a casa do avô. Ele a construiu quando seus filhos cresceram. Aconchegante também, grande e quente, era onde realizávamos todas as reuniões de fim de ano crescendo. Meus primos do lado da minha mãe eram meus melhores companheiros de brincadeira. Nós nunca nos machucamos e eu ainda os amo em pedaços. Meu avô era um homem doce. Eu nunca me senti mais segura do que quando eu estava em sua propriedade. Parecia umas férias relaxantes quando eu estava visitando o avô. Eu sempre fantasiei sobre viver lá quando eu era mais velho. Então, aqui é onde meu mundo terminou, e essa história começou, e minha mãe morreu de repente em 2013.
Era uma coisa médica, não violência ou suicídio. Ela era de fala mansa e generosa, quase com uma falha. Ela deu 100% em tudo o que se voluntariou. Ela me ensinou a ser altruísta e gentil, como jardinar, como criar e costurar, e como cozinhar e assar. Eu não posso enfatizar o suficiente o quão incrível ela realmente era. Acabei lamentando por ela por 3 anos. Ela se foi, e eu fui transportado para a dimensão de Bizarro. Metaforicamente, mas também as verdadeiras naturezas da minha tia e do meu tio começaram a aparecer. E o mundo em geral parecia ficar cada vez pior. A linguagem de Karen quando ela falou no velório da mamãe era muito egocêntrica. Tudo sobre como ela teve sorte de Deus ter lhe dado uma irmã como minha mãe. Você sabe, como se ela nunca quisesse dar crédito a ninguém por seus atos. Ou era ela mesma ou seu Deus. Mas as pessoas choram de maneiras diferentes, então eu realmente não pensei muito nisso. Depois desse ponto, percebi que era minha mãe que era capaz de brigar com todos juntos para as férias. Tentei preencher, mas era como se nenhum deles quisesse mais se incomodar em se reunir. Então eu parei de tentar e deixei que eles me dissessem quando as coisas iriam acontecer. Nunca o fizeram. Então, em algum momento, Karen me acusou de não estender a mão depois que minha mãe morreu. Os telefones funcionam de 2 maneiras, então essa era a bandeira vermelha número 1. Decidi que queria me casar no meu segundo lugar favorito, no quintal gigante do avô em 2015. No início, o avô era totalmente a favor. Eu disse a ele que seríamos super respeitosos, quietos o máximo possível, e nos certificaríamos de que o lugar estivesse limpo depois. Durante meses tudo estava indo bem, até que recebi um telefonema dele do nada e ele me disse que mudou de ideia. Eu tentei falar com ele sobre isso, mas tudo o que ele disse foi que Karen falou com ele sobre isso, e ele mudou de ideia. Fiquei absolutamente arrasado. Mas eu não pude provar se era tudo ideia de Karen ou se estava em sua mente. Karen o convenceu a colocar o pé no chão. Então eu deixei ir, mas isso era um monte de bandeiras vermelhas na minha mente. Avançando 1 mês ou mais, o avô foi hospitalizado. Karen e Kevin, através do meu pai, me disseram que eu deveria ir vê-lo. Mas quando consegui chegar ao hospital dele alguns dias depois, ele já tinha ido embora. Como literalmente naquela manhã eu ia vê-lo. 2 preciosos membros da família se foram de repente, e eu não consegui dizer adeus a nenhum deles. Karen usou sua estranha linguagem egocêntrica no velório do avô também. Parecia falso. Foi quando a merda ficou completamente rançosa. Kevin encontrou um post que eu havia feito alguns anos antes, que em algum momento durante meus anos de faculdade, eu estava com muita raiva. Lembro-me de sempre ter sido subestimado quando criança. Então eu, estupidamente, escrevi um post público sobre como eu me ressentia de cada adulto na minha infância por sempre me dar a ponta curta do bastão. Foi um longo desabafo, e terminou com algo como para todos os adultos da minha vida que estão lendo isso, se você se sentir chamado, foda-se. Kevin transmitiu para Karen, e acho que eles começaram a me odiar por causa disso. O que para mim significava que eles se sentiam chamados, então eles estavam admitindo que me subestimaram e sempre pensaram que eu era inferior. Eu me senti justificado na época, e não me arrependi de nada. Descobri que Kevin e Karen estavam conversando com o avô ao longo do ano antes de ele morrer e o convenceram a escrever para meu irmão e eu por vontade dele. Seu raciocínio oficial era que mamãe tinha ido embora, e o irmão e eu ainda estávamos na faculdade, portanto, não podíamos fazer pagamentos em nada. Portanto, não tínhamos direito a nenhuma das heranças, a casa ou a cabana do lago. Ainda estávamos autorizados a vir a visitar a cabana, mas não era mais um lar para mim. Então, sem nos informar, Karen e Kevin leiloaram a casa do avô e tudo o que havia nela. Eu nem sei se eles guardaram alguma coisa para si mesmos. Eu escrevi um e-mail com raiva para Karen sobre o quão egoístas ela e Kevin eram, e não ouvi falar deles novamente. Avançando rapidamente, meu casamento se aproximou, novo local reservado, era uma opção melhor para acomodações e tal, por isso foi uma coisa boa. E eu estava sentindo a culpa, gaslit? Tentei entrar em contato e convidá-los para o casamento. Mas a resposta por e-mail de Karen foi algo como: você não se desculpou, então não. Mas de uma maneira mais santa do que você, como se ela estivesse tomando o caminho mais alto, desejando-me um bom casamento ou algo assim. Eu não entrei em contato desde então, e ela também não. Eu estava tão louco. Eu ainda sou. Sinto falta da mamãe e do avô todos os dias. E sinto falta do ambiente aconchegante em sua casa e na cabana. Eu recebo ondas de saudade de casa por eles. Mas
Há um pouco de karma nesta história. Alguns anos depois do meu casamento, Kevin tentou vender sua metade da propriedade da cabana para um estranho. Como Karen não queria ser coproprietária com um estranho, Karen foi forçada a comprá-lo dele. Agora ela tem muito mais em pagamentos a fazer. E ele se fudeu com sua própria cabana nova no mesmo lago. É uma porcaria que ele ainda esteja vivendo isso com sua pequena família, mas infelizmente acho que seus filhos estão crescendo para serem tão egoístas e mesquinhos, então a história pode muito bem se repetir. Às vezes sinto que fui o titular. Foi um erro da minha parte fazer esse post público. E em retrospectiva, eu estava falando muito sobre as heranças e a casa. Legalmente eu não tinha reivindicação, então eu estava sendo ganancioso? Mas como eles vendiam tudo, Kevin, Karen e meus primos se importavam com tudo muito menos do que eu. Eu acho? Sempre que falo com meus sogros sobre isso, que estavam no velório da mamãe e apontaram as estranhas escolhas de palavras de Karen em primeiro lugar, eles me dizem que não há problema em ainda estar magoado e que eu tenho todo o direito de ainda estar com raiva. Meu marido me diz que a coisa toda era gaslighting clássico. Risos, eu também poderia postar isso no AITA. Mais uma coisa, as pinturas da minha mãe e da minha avó estavam naquela casa. Este é um super longo, mas se alguém no norte da Nova Inglaterra encontrar alguma pintura de paisagem em um brechó assinado a LH ou a ALMK. Espero que você tenha gostado. Compartilhe, se inscreva no canal para não perder os próximos vídeos.